A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? A aula de hoje é a aula 11. Cultivando a convicção cristã. Vamos orar então. Pai amado, muito obrigado, Deus, porque o Senhor realmente, Deus, tem trazido ao nosso coração essas lições, o tema desse trimestre, papai. E nós somos gratos ao Senhor. Hoje, a 11ª aula, chegamos ao final quase desse trimestre. E Deus, que o nosso entendimento seja realmente aberto para as coisas importantes, para as coisas relevantes, Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que o nosso entendimento, papai, realmente seja voltado para as coisas do Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando o quê? Sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. É o que Pedro escreve. E ele continua dizendo, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem o quê? Envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. O que quer dizer convicção? Convicção é a crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas. Ou seja, é algo muito pessoal, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem. Também conhecida a palavra como convencimento. Então, para que você entenda o que é a convicção cristã, é realmente algo lá dentro de você, algo baseado em alguma razão, em algum conhecimento, alguma informação que vai te realmente levar a expor aquilo que está com certeza daquilo que você está falando, tá bom? O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de quê? De adversidade. Essa é a verdade prática da aula de hoje. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está escrevendo aos Coríntios. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo quem? O mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Preste bem atenção. De sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se de Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Qual é o papel de um embaixador? Além de atuar como mediador nas relações internacionais, o embaixador representa seu país hospedeiro e o governo de origem, desempenhando um papel fundamental na promoção de quê? Dos interesses nacionais. Ele participa de negociações bilaterais, acordos comerciais e colaborações em diversas áreas. Qual é o nosso grande desafio no dia de hoje, no tempo que temos vivido? É ter realmente esse compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Esse é o nosso grande desafio. Vamos lá para a introdução, então. Falar de convicção em tempos de relativismo é um convite para andar na contramão de uma cultura intelectual pela qual tudo, veja bem, tudo é relativo e ninguém pode ter certeza de nada.
A dúvida é praticamente um dogma, ou seja, um ponto fundamental, um preceito em muitos desses setores da sociedade atual. Todo crente em Jesus Cristo precisa cultivar uma convicção espiritual, moral e também o quê? Social, a fim de ser capaz de dar um verdadeiro testemunho neste mundo mergulhado nas trevas. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está escrevendo a Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Preste bastante atenção nessas três palavras: poder, amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo falando da convicção, ele sabia quem ele era, sabia o que estava passando, mas sabia também por que estava passando. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em quem? Em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado o quê? Pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Lembra-se de Jó? Eu sei que o meu Redentor se levantará sobre a terra. Mantenha o padrão das sãs palavras, Timóteo, que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Cada crente deve manter firme o quê? A sua postura em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Paulo estava sofrendo prisões, Paulo estava sofrendo tribulações? Sim, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia a serviço de quem ele estava. O Senhor Jesus mesmo disse, ele vai saber o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Lá no início, na conversão de Paulo, quando ele ficou sem enxergar, Ananias foi orar por ele. Ananias questiona a Deus porque Paulo perseguia a igreja, mas o Senhor fala, ele vai saber o quanto importa sofrer por causa do meu nome. E Paulo tinha convicção. A aula de hoje é sobre isso, sobre essa convicção. Como ser convicto de algo? O que fazer para realmente buscar e ser cheio da graça e do poder de Deus em meio a tantas coisas que nós temos visto e ouvido? Vamos buscar uma convicção resultante de quê? Do poder do Espírito Santo, que seja reflexo do temor que temos a Deus, demonstrada pela abnegação em servir. Para quê? Para que a grandeza extraordinária do poder de Deus possa ser vista como sua obra e não como uma ação simplesmente humana. É pela graça que sois salvos. E é o quê? Mediante a fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus, e muito menos de obras, para que ninguém se glorie. E Paulo continua dizendo a escrever isso, porque nós somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais nos destinou antes de tudo. Ora, bendito Deus e Pai, que nos amou, que nos predestinou antes da fundação do mundo. Paulo tinha uma convicção dentro dele e nada podia tirar isso. Nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura, Paulo escreve aos Romanos, pode nos separar do amor de Deus. É importante para nós você saber quem você é. Amém? Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação, ou seja, para aquilo que você foi realmente chamado.
Durante o ministério do apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, o evangelho foi pregado nas cidades por onde passou com ousadia e poder do Espírito Santo, de modo que resultou em salvação e libertação de muitos. Na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de quê? De vidas. Sejamos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho e confiados em Deus, guardados em Deus por aquilo que Ele já fez por nós e no seu poder, jamais devemos recuar, mesmo diante de ameaças, tanto internas como externas. Como Paulo mesmo disse, nós vimos na aula passada, quantas vezes ele passou por tribulações, por aflições, por açoites, por naufrágios, tantas coisas internas como externas. Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que eles diziam o seguinte, que as palavras dele eram fortes, mas a presença dele era ineficaz. Ou seja, criticavam Paulo pela aparência dele, dizendo que Paulo realmente não era uma presença forte no meio deles. O que precisava ser forte mesmo, e Paulo deixa isso bem claro, é o poder do Senhor através do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Sabemos e cremos, por princípios sólidos, que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, de condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Nenhum dos apóstolos contava com a eloquência ou sabedoria humana. Mas com o que eles contavam? Com o poder de Deus agindo através deles. O que seria uma transformação, então, moral? O que nós precisamos entender, fazer e viver para que haja em nós uma transformação moral? Cuidado, então, com as próximas palavras, para que você não seja confrontado e não queira realmente viver uma vida separada para o Senhor. Porque muitas vezes nós ouvimos muitas coisas, mas isso não é importante o que nós ouvimos. O importante é o que nós ouvimos e praticamos. E conseguimos viver. Isso sim é importante. E olha o que Paulo escreve. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar a quem? Ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, além de se acudir outra pessoa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, longe de nós a mentira, a ira, a murmuração, o queixume, a reclamação, a palavra que você quiser usar. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes o quê? Selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo, o quê? Vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus. Paulo está entrando no capítulo 5 lá de Efésios, já dizendo isso. Como filhos amados, e andai o quê? Em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Devemos viver de maneira que traga atenção positiva e a honra a Deus. Sempre nos examinar para assegurar que as nossas vidas sejam dignas de nos identificar com Cristo, representar o seu caráter, ou seja, sermos embaixadores dele e transmitir a sua mensagem a outros. O espírito da Babilônia, como nós dissemos na aula passada, é um sistema materialista que nega a realidade espiritual, a existência de um Deus criador e seus valores imutáveis. Como embaixadores de Cristo, precisamos realmente levar em consideração como mais importantes os valores do reino de Deus, as necessidades do reino de Deus.
Sabemos que a conduta de retidão é uma virtude do crente que foi o quê? Regenerado. E Paulo, quando está escrevendo, Paulo diz assim, olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, na carta aos Efésios, do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. E ele termina assim, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para sempre. O grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível de sua comunhão com Deus. Vamos repetir o que está escrito? O grau de comprometimento adotado pelo crente em Jesus Cristo com os valores do reino é o reflexo de quê? Do nível de sua comunhão com Deus. Conclusão. Jesus não agiu visando seu próprio interesse, agarrando-se de modo egoísta à glória do céu que ele já possuía. De bom grado, morreu por nós e nós também estamos mortos para a antiga vida. Os apóstolos, Paulo, Pedro, qualquer um que você quiser, Timóteo, todos eles, por sua vez, também foram submetidos a provações e privações em seus ministérios. Mas vamos lembrar agora também dos profetas, Jeremias, Isaías, todos eles. Como colaboradores da expansão do reino, cada um ao seu modo se entregou em sacrifício a um propósito que muito maior. A fé, aliada a uma força capacitadora chamada graça, sustentada pelo poder do Espírito Santo, em harmonia com a vontade de Deus, trazem convicção, que é o tema da nossa aula, para cada cristão envolvido no serviço do reino. Lembre-se, somos então o que? Embaixadores de Cristo. Temos que nos envolver, debater os assuntos do reino, do interesse da nossa pátria. A nossa pátria, como Paulo diz, ela é celestial, não mais terrena. Não se envolva em assuntos da terra, se envolva nos assuntos do reino, para os quais você foi chamado como o quê? Embaixador. Então, desperta, igreja, desperta para o seu chamado, desperta para o seu propósito, desperta para que as pessoas possam ver através de nós aquele que nos amou com amor eterno. E que você tenha convicção de quem você é, para que você foi chamado e quem é o seu Senhor. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula em nome de Jesus.